aqui só os recados. Esse é o Eu esqueci. 46º encontro de prática. Tá aí na agulha, cara, pra você colocar? Tá, né? Já coloquei. 46, é uma pá de encontro. E eu tenho o privilégio de poder ficar convidando as pessoas para vir para cá. E aí me lembra aí, Augusto, eu não lembro exatamente como é que a gente se conectou, mas a gente conhece uma porção de gente em comum. E outra coisa que a gente tem em comum é que a gente veio para fora do Brasil para fazer o que a gente gosta. E recomeçar o que a gente gosta num lugar onde ninguém te conhece, você não é ninguém, é um troço interessante, assim. Porque tem um lado interessante que eu acho que você é uma página em branco, né? Então dá para passar limpo. Porque quando você está tentando se recolocar no mesmo lugar onde você trabalha, as pessoas já têm uma imagem sobre você, né? Então quando a gente vai para um lugar onde ninguém tem uma imagem sobre você, você tem a oportunidade de recriar essa imagem. E aí a gente se encontrou aí faz um tempinho, começamos a trocar essas histórias, né, Augusto, de como é que é viver no exterior e tal. E você tá com umas ideias super interessantes que a gente quer compartilhar com mais gente, tanto no Brasil quanto na Gringolândia, que a gente fala. Bem-vindo, querido. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, gente. Bom estar aqui com vocês. Bom ver algumas caras conhecidas e conhecer outros também. É bom falar português, né? Tá no Brasil, apesar de não estar, mas estou sentindo agora que sim, né? É gostoso. E poder estar aqui também, agradecendo, Fernando, Carolina, pelo convite. 46, eles estão fazendo um ótimo trabalho, né? Tá trazendo as pessoas esse tempo todo. E a gente pode fazer um dia um bate-papo desse de mudar para outro lugar e começar de novo. Acho que às vezes, mesmo dentro do próprio país, né, mudar é. Uhum. Eu estou na segunda rodada, porque eu fui para a Europa e fiquei lá 6 anos e agora vim para os Estados Unidos. Então, é reset duplo. Então, é trabalho, viu? Mas a gente fala disso depois. Vamos falar de facilitação. A gente fala dessas coisas depois, que vale para outros também. É, então, gente, o que eu queria, né, algumas pessoas aqui, né, eu já tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto em momentos diferentes, talvez, do desenvolvimento, né? Eu trabalho com facilitação, meu nome é Augusto, né? Eu trabalho com facilitação desde sempre, acho. Não quero contar os anos, mas tem mais de 2 décadas, tá bom já, suficiente. Né? E trabalhei muito tempo com processos participativos, tanto no Brasil quanto na Europa. Várias pessoas que passaram, né, que estão aqui hoje, mas também que passaram por aqui, ou apresentando, ou participando, com certeza eu conheço, né, conversando com o Fernando, muita gente em comum. E contar para onde esse trabalho com facilitação me levou. Eu trabalhei com participação, né, como eu falei, bastante tempo. Né, eu sou, acho que o primeiro, se não um dos primeiros, a trabalhar com Art of Hosting, que talvez algumas pessoas conheçam aqui no Brasil. E né, tinha uma empresa no Brasil para fazer processos participativos. Trabalhei com outras pessoas em outras empresas, em outros lugares e outras colaborações também. E tem mais ou menos uns 8, 9 anos que eu estou trabalhando com processos narrativos junto com facilitação. Eu queria contar para vocês um pouco disso, contar um lugar onde isso apareceu e fazer isso né, de pouquinho em pouquinho. E antes, eu tenho um convite para vocês, para entender também a experiência de vocês como facilitadores, não no momento de facilitação em particular agora, mas o que acontece antes, porque a facilitação ou a consultoria, né, ou a intervenção com o cliente, ela acontece no momento, né, em que você conhece, né, a pessoa ou a empresa ou a comunidade e desde aí vai fazer um processo de contrato, entender o que a pessoa está querendo, né, antes de você, né, realmente facilitar, né? Mesmo que você faça facilitação interna na sua empresa ou na empresa que você trabalha, é a mesma coisa, né? Quando surge a oportunidade de uma intervenção, você vai fazer um processo de contratar sobre o que é, entender do que se trata e tal. E a minha pergunta, que eu queria fazer para vocês, que é como que você é, entende ou aprende sobre o contexto do que você vai fazer, da sua facilitação, da sua intervenção, antes dela acontecer, né? O que você faz antes para entender o contexto, para poder depois, né, eu sei que o pessoal trabalha aqui, faz desenho, né, desenha a sua intervenção, facilita, talvez facilite com outras pessoas, enfim.
Mas antes disso acontecer, você ou vocês, né, se estiver trabalhando com outras pessoas, como vocês adquirem o contexto para entender, até para poder desenhar e depois saber como vai ser esse processo, tá bom? E aí a gente pensou em fazer algumas rodadas, né, fazer um impromptu networking, aproveitando aqui o conhecimento e grande expertise nos processos aqui da turma. E aí a pergunta está aí. Eu vou passar para você, Fernando, você que faz o envio aí, envio de rotas. Vai lá. Mandarei. Vai lá, Carol. Quer dar os recados paroquiais bem pronto? Não, acho que quase todo mundo aqui conhece, talvez, né? Mas são 3 rodadas, 4 minutos, 2 minutos mais ou menos por pessoa. Então dá para ter bastante conversa, as conversas sempre são ótimas. Então vamos lá, sem mais Aí só delongas. um, só um aviso técnico, né? Quando vocês chegam lá, vai aparecer uma mensagenzinha falando que o Zoom está compartilhando o microfone e a câmera, a gente consegue ver se está aberto ou fechado, mas nada escapa de lá para cá. Mas ele te avisa. E aí você tem que dar um OK. Se você fecha essa janela, o Zoom entende que você não está de acordo com isso e te traz de volta para a sala principal. E às vezes a pessoa fica quicando e não sabe o que está acontecendo, é só essa caixinha, tem que dar um OK. Beleza? Para quem não está muito acostumado com o Zoom, que fica no Teams. Então vamos lá, primeira rodada, 4 minutos. Voltando. É. Beleza, Kiko? Tudo bem, Fernando? Tudo jóia. Tô estreando aqui. É verdade, né? Você nunca tinha vindo aqui no Econ de Prática, né? Não. Bem-vindo, meu Eu nome. acho, Pô, mas você acho já que eu foi em também duas nunca vim, imersões, pô. não, viu? Também É, não, então. Domingos? Também não. É engraçado, né? Que a gente se Agora encontra no é presencial, cria Carol. conexão. Agora é Carol que foi Depois vira outra coisa. cortado. Tá Eu tava vendo? falando, Feitiço virando contra o feiticeiro. Aqui a gente é participante, Fernando. A gente pode reclamar à vontade Pode do tempo reclamar. de é atividade. Ó, isso mesmo. segunda rodada, sorteio pela Loteria Federal. Vamos lá. Muito bom. Voltando. Terceira e última rodada. Novas duplas. E Aí, ó, aí? todos de volta. Temos Edna, diretamente de Brasília conosco. E agora a gente vai recolher, não é isso, Augusto? Vai, por favor. Eu vou colocar aqui no chat, então, para vocês, gente, aquela primeira pergunta. Como vocês conversaram, eu imagino que sobre esta pergunta, espero que não tenham conversado sobre outras coisas. Eu queria que vocês Também. colocassem no chat brevemente para situar o Augusto sobre como é que vocês aprendem sobre o contexto do grupo que vocês vão facilitar. Escreve aí para gente no chat. Super. Bom, o pessoal está escrevendo ainda, mas eu vou começar aqui devagarzinho. E aí depois eu vou resgatar esses inputs. Eu vou ter um tempinho para ler, que vai ter mais um serviço para fazer. Mas conto já.
Bom, gente, de novo, obrigado por estar aqui. Vai ser muito legal poder contar desse trabalho para pessoas que ainda não conhecem. Eu vou só contar um pouquinho do contexto, né, do que significa. Eu coloquei uns pontos no convite, é, e depois vou pedir mais uma tarefa para vocês, para a gente bater um papo, né, entre nós. Então, você é bastante curto, vou citar algumas coisas que, sem grandes explicações ou grandes desenvolvimentos, se vocês quiserem saber mais, a gente pode fazer nas perguntas, mas também eu posso mandar alguns materiais, links e coisas e tal, tá bom? Acho que a primeira coisa que eu queria falar sobre esse trabalho é falar sobre o trabalho de participação, né? Eu acho que o meu trabalho nos últimos vários anos tem sido de participação, né? Que significa como que traz as pessoas para ser parte desse processo de intervenção, de transformação que acontece numa organização, numa comunidade, né? Eu vou chamar organização, né? E aí vocês leem todas as coisas que tem, né? Tem a ver com gente se organizando, tá? Não necessariamente só empresas ou enfim, né? Ou chamar de organizações, nós nos organizando, vale para tudo. Então, esse trabalho de participação nas organizações, o tipo de facilitação tem várias camadas, né? E elas não são separadas entre si, mas eu vou fazer essa distinção para a gente pensar em jeitos diferentes como o facilitador se coloca, né? Então, eu vou falar três diferentes, né, formas de olhar. E talvez tenham mais, e elas não são, né, divisões, né, se uma, então não a outra. Um tipo de facilitação é uma facilitação de conteúdo, né? Que é uma facilitação super importante, por exemplo, né, uma facilitação de saber do facilitador, é uma exposição dialogada, é o que, por exemplo, um professor faz na sala de aula com as crianças, ou faz com, né, uma faculdade com adultos, que, em vez de ser só expositiva, gera estruturas e gera formas de participação para convidar um processo de metacognição da pessoa, né? Ela entender o que ela está, ela pensar sobre o assunto, e aí depois pensar como que ela conseguiu chegar naquele ponto. E esse tipo de facilitação de conteúdo é uma facilitação que, normalmente, nós temos um recado, como facilitadores, a gente tem um recado para passar, né? Eu acho que nas organizações ainda é a facilitação mais comum, né? A gente é chamado para dar um recado, né? Então, tem um trabalho de cultura e eu quero trabalhar a cultura que alguém já determinou de algum formato, ou enfim. E a gente quer trabalhar sobre alguns assuntos e usa umas estratégias, né, que talvez vocês, né, provavelmente tenham aí as estratégias de como que eu consigo conectar esses temas e fazer perguntas de reflexão para que, em vez de eu dizer, a gente possa extrair e costurar na voz das pessoas os temas, né? E mesmo não tendo que passar, né, um processo ou uma frase, ou enfim, um conceito específico, a gente quer conversar sobre um assunto específico e traz e vai acompanhando no conteúdo. No segundo nível, que eu imagino que é um nível que, né, estando aqui com vocês e com o trabalho aqui do pessoal da Aprendix, é uma facilitação de processo, né? Então, uma facilitação que organiza, então a gente não traz um conteúdo, mas organiza e faz uma condição de contorno para falar de um propósito, para falar de um tema que o cliente traz, ou que alguém nos chama para trabalhar. Não necessariamente a gente conhece do assunto, né, com profundidade, pelo menos, e o nosso trabalho é gerar contorno, que as outras pessoas possam, né, gerar espaços de participação, né, usar estruturas libertadoras ou outras estruturas que permitam esse processo participativo, etc. Então, esse é um processo, facilitador de processo é o comum, né? E uma terceira, que, de novo, não necessariamente significa que as outras não estão presentes, ou enfim, não é excludente, é uma facilitação que é uma facilitação para mudança. O que eu quero dizer com isso? Que não necessariamente, às vezes a gente faz uma facilitação de processos, que é para uma cocriação, né, que é para ouvir as pessoas, que é para poder gerar, né, combinados diferentes. Quando eu chamo de facilitação para mudança, a gente está falando de
que às vezes tem conteúdo, às vezes tem processo também, a gente está falando de qual é o trabalho do facilitador para poder trabalhar uma direção junto com as pessoas e dar passos naquela direção. Não necessariamente você sabe que direção é essa, né? Nem os participantes sabem que direção é essa. Às vezes existe uma direção, mas ela precisa ser mais específica por algum motivo. Só que o trabalho do facilitador ele não é um trabalho de ver o que acontece com a estrutura colocada e com o processo colocado, mas é de, né, caminhar junto com as pessoas, os participantes, né, gerar os primeiros passos numa direção que às vezes está definida, às vezes você vai definir junto com os participantes que vêm. Nesse tipo de trabalho, o posicionamento do facilitador ele tem um ponto extra, que também tem nos outros, mas esse é mais constante, que é sustentar a ansiedade desse processo de mudança. Toda mudança gera no ser humano, nós inclusive, ansiedade. Né? A ansiedade é uma projeção negativa do futuro, uma projeção de e se o que está no futuro não vai, né? A gente não vai dar conta, ou a gente não vai conseguir se adaptar. Né? E o trabalho do facilitador, consultor, né, vou chamar de facilitador, mas talvez você tenha outros nomes, é de poder sustentar essa ansiedade junto com as pessoas, a sua ansiedade como facilitador e a ansiedade das pessoas. Então, qual que é o trabalho de facilitação que eu estou chamando aqui nesse espaço? Né? Eu estou chamando o trabalho de a gente entender para nós mesmos e para o grupo perdão, qual é o trabalho de mudança que vai acontecer e quais são as ansiedades, quais são as emocionalidades, quais são o que vai acompanhar esse processo de transição, né? Que não é só tem um teórico que fala a diferença entre mudança e transição, né? Que a mudança acontece, transição é nós, é o ser humano caminhando na mudança, né? Isso é transição. Então, o nosso trabalho não é trabalho, a gente chama de mudança, mas é um trabalho de transição. Como a gente transiciona de um lugar para outro, né? E transição é analógica. Às vezes a mudança é brusca, mas a transição é analógica, né? Eu estou aqui sentado na terra da inteligência artificial, né? Inteligência artificial, às vezes a mudança é brusca, né? De processo, às vezes tem uma junção, né? Uma aquisição entre organizações, a mudança é brusca. A transição é analógica, né? Demora um tempo, as pessoas, né? Acompanhar as pessoas, né? Essa era de inteligência artificial é a transição do ser humano que é o desafio, né? Não é a transição, ou talvez, né, é a que se fala menos e seja mais, né, difícil de acontecer ou de responder a uma transição do ser humano muito menos do que a transição tecnológica. Né? Então, conhecer o trabalho de participação é esse trabalho, é o trabalho de como eu acompanho o processo de transição desse grupo que eu estou facilitando. Que eles não precisam só chegar numa conclusão juntos, eles precisam definir para onde eles vão e fazer acordos para a saída, mas levando em consideração todas as ansiedades de, né, os riscos e os momentos né, então é um trabalho que não é um trabalho só cognitivo, é um trabalho de acompanhamento de um ser humano, né, que, né, tem as suas emoções, tem as suas coisas que entende, não entende, as coisas que estão claras, as que não estão, né? Enfim, então acho que isso faz parte do trabalho de todo mundo, né? Não é um jeito diferente de facilitar, mas é um olhar de é um olhar de quem somos nós, qual é o nosso papel como facilitador e, né, que não é só um papel de eu desenho e executo, né? Eu vou desenhar um processo de participação e eu vou lá e vou executar. E eu acho que uma coisa que para mim acontecia bastante no trabalho de facilitação de processos era que eu era chamado, fazia algumas coisas que vocês colocaram aqui, né, e faço, né, também, né, algumas coisas que vocês colocaram aqui, né, fazer uma entrevista, né, levantamento de expectativas, um processo de diagnóstico de jeitos diferentes. E mesmo assim, e conversava com algumas pessoas, mas mesmo quando eu chegava lá para fazer o trabalho, eu era surpreendido de que a conversa não era necessariamente aquela, né?
não era a conversa que precisava, era uma camada da cebola, mas tinham outras. Né? E a sensação que eu tinha era, será que eu comigo, né? Será que eu fui enganado ou me enganaram? Que eu cheguei aqui, não é essa conversa, as pessoas, né, essa conversa que parece que deveria ter, as pessoas já tiveram ou têm tido, né, de forma constante e não tem mudado nada. Mas como eu só ouvi das pessoas que são os meus sponsors, né, o gestor, o líder, o presidente, o que me contratou, eu só ouvi a narrativa dessa pessoa. Né? E às vezes fiz algumas entrevistas e criei minha própria visão. Mas senti que fazia falta. Né? Tinha muita gente que estava lá e que não e que eu não tive a oportunidade de ouvir e que surgiam coisas lá no meio do caminho que geravam mudanças extraordinárias na forma de trabalhar, que eram inesperadas e que são maravilhosas e que a gente dá conta, só que às vezes não dá tempo, né, de dar conta dessas mudanças que aparecem. Né? Talvez você tenha tido essa experiência. Parece algo durante o processo e você não tem, né, não tem vocabulário, é a primeira vez que está ouvindo, te deram 3 horas de uma coisa que demora 3 gerações para poder, né, trabalhar, então você faz o que é possível, né, obviamente, nessas 3 horas, mas com a sensação de que poderia ter, né, o espaço poderia ter rendido mais, que a gente poderia ter falado sobre o que as pessoas querem falar, em vez de falar sobre o que as pessoas acham que as outras querem falar, que é, pelo menos na minha experiência, a grande maioria das vezes. A gente vai lá para falar das coisas que algumas pessoas acham que deveria ser falado, em vez do que, né, de poder escutar as pessoas antes e falar da conversa. Como que eu tenho feito isso? Então, eu fiquei muito frustrado, muitas vezes na minha vida, de não conseguir ter a conversa que era a conversa que precisava ter. Né? Não a conversa que os participantes queriam ter só, nem a conversa que me contrataram para fazer, mas uma amálgama de conversa. Né? Algo que respeita o contrato que eu fiz, mas que também não fica passando pano, não fica voltando na conversa, que não é uma conversa que gera mudança. Né? E um jeito de definir, eu não falo de liderança, acho meio, não sei se é clichê, mas liderança acho que é um tema que é um tema para conter a ansiedade das pessoas, né? Falar que a pessoa, se o líder é bom, se o líder é ruim, se é zero, né, ou herói ou nada, é um jeito de você pegar uma situação e projetar numa pessoa, né, ou numa ideia de pessoa. Mas uma definição de liderança é você provocar uma conversa que nunca tinha acontecido antes e que pode gerar novas possibilidades, né? E esse tipo de liderança é uma liderança que a gente pode fazer em qualquer lugar. Você está sentado na mesa da Páscoa com a família e aí você lidera uma conversa, você traz um tema, declara uma questão e abre uma conversa que ou pelo menos uma forma de conversar, né? Um tema que não aconteceu antes. Isso é você liderando, né, o, o grupo, no caso da família, liderando a conversa, liderando a geração de novas possibilidades. Né? Então, o que eu quero fazer, né, o que eu quero fazer como facilitador, e me sentia frustrado, era como que eu posso ir num lugar em que aparecessem conversas que, se a gente não tivesse criado esse espaço, elas não aconteceriam. Né? Quais são as conversas que, se elas acontecerem, vão gerar possibilidades de mudança que, se as conversas não estiverem lá e não tiver ninguém sustentando a ansiedade, né, sustentando o processo, sustentando o contorno, a conversa não acontece e a mudança não é possível. Não é possível porque a gente nunca levou em consideração a possibilidade dela, não porque ela não está pronta. Né? Às vezes não está pronto mesmo. Né? Às vezes tem coisa que a gente quer mudar e tem o tempo das coisas e demora o que demora. Mas às vezes é a falta de oportunidade de, né, ter. Então, rapidamente, para onde que eu fui parar? Eu fui parar por causa dessa frustração, eu falei, eu quero ouvir as pessoas, mas eu não consigo entrevistar 300, 100. Às vezes eu não consigo entrevistar 25. Eu não consigo entrevistar porque
elas são em lugares, pessoas de difícil acesso, pessoas que não conseguem acessar com facilidade, porque às vezes é muito caro, né? Se eu fizer 25 entrevistas, 25 meia horas, 25 agendas, 25 coordenadas, às vezes eu não. E 25 é um número pequeno, né? Se for ver, né? Se pensar nisso já é uma dificuldade, ainda. Como que eu consigo ouvir as pessoas, né? Ainda podendo entrevistar eventualmente, ainda podendo fazer focus groups, ainda podendo fazer um pouco do que vocês trouxeram aqui, reunião de briefing, né? Que pode me complementar esse tipo de trabalho. E o trabalho de narrativa aparece por causa disso, né? O que acaba acontecendo quando a gente chega e, por exemplo, se você faz conversa, faz roda de conversa, né? Se você leva o seu framework, né? Então, por exemplo, né, que todos são obviamente muito válidos, né, como forma de abrir as possibilidades de conversa. Então, você traz o seu framework, né? Eu quero conversar e eu uso essas quatro esses 4 Ps, esses 5 Cs, esse sei lá o que as pessoas inventam aí, mas uma forma de você falar de vários, né, várias camadas, vários departamentos e tal. Você pode olhar os documentos da organização, você pode ver como eles usam a linguagem, né? Eu estou vendo aqui o que vocês escreveram, né? Você pode fazer, né, diagnósticos, reuniões de focus groups, né? Pode fazer investigação a lá, né, design thinking, né? Que você pode ficar na organização, ir lá e sentar no cantinho, fazer uma música na parede, né? Fazer uma investigação prestativa, tem um monte de coisa, vocês sabem, todas essas, ou a maioria de todas essas, fazendo perguntas, todas essas coisas, né? A maioria dessas coisas, ela tem essa limitação, né? Que é quanto tempo eu consigo, qual é a minha disponibilidade, e ela tem uma outra limitação interessante, que ela é através de nós. Todas essas coisas, elas são através do nosso olhar. Então, a não ser que você tenha um time de 30 e todo mundo possa fazer perguntas para o cliente e vocês sejam diversos o suficientes para ver de outras formas, todos esses processos vão passar pela sua interpretação, né? E a gente tem um problema como seres humanos que é a gente julga, né? E não tem jeito. Então, quando a gente ouve uma questão organizacional, né, em algum lugar, fazendo uma entrevista, fazendo um focus group, automaticamente tem uma hipótese que vem na nossa cabeça do que está acontecendo. E essa hipótese tem a ver um pouco com o que está sendo dito e um pouco com a gente, com aquele que observa, né? Somos observadores, como somos observadores do mundo. Então, a hipótese que normalmente a hipótese que vem à nossa cabeça e é difícil de tirar é aquela história de não pense num elefante cor-de-rosa, né? Não tem jeito, né? É uma coisa que, né, tá ali o elefante cor-de-rosa e balança na sua frente, na cabeça. Não tem como não gerar uma hipótese, não gerar o que será que está acontecendo aqui. E a dificuldade é deixar a cabeça aberta o suficiente para não ser consumido por essa hipótese inicial, né? E esse trabalho é muito difícil, né? Muito difícil não porque nós somos incompetentes ou não somos bons, muito pelo contrário. Nós somos competentes, mas faz parte do ser humano, né? Fazer essa conexão, né? Fechar, dar sentido, né, a algo para que a gente, para o nosso cérebro ficar tranquilo. Ah, isso eu entendi. Isso está acontecendo tal coisa. Mesmo que não seja o caso e que você se sinta aberto para ouvir outras possibilidades. Eu queria falar para vocês de padrões narrativos. Por que isso é legal? E vou convidar vocês para entrarem numa plataforma, vou colocar o link aqui para contar esse assunto, para ver como isso acontece na prática e contar um caso. O que é legal desses trabalhos de padrão narrativo? O legal desse trabalho é que você vai pedir para as pessoas contar as experiências que elas têm na organização e depois vai pedir para elas interpretarem as próprias experiências. Então, em vez de eu, consultor, ou eu, consultores aqui, nosso grupo de consultoria, fazermos essa interpretação, a gente vai deixar a interpretação para quem contou a experiência. Por que isso? Aí, em vez de observar, esse é um trabalho que a gente chama de observação de segunda ordem. Em vez de eu observar o que está acontecendo na organização, né, por exemplo, processos culturais, né, em vez de eu observar
um processo de mudança, um processo cultural, eu vou observar como as pessoas observam o processo cultural, o processo de mudança. Né? De novo, né? Rebobina. Em vez de eu perguntar para as pessoas, me fala o que você acha, ou me fala o que você vê, eu vou prestar atenção no como ela, né? Vou observar como ela observa a organização. Como você está vendo o seu processo de... Como você está vendo a cultura dessa organização? Como você está vendo o processo de desenvolvimento de carreira que você tem nessa organização? Como você está vendo a mudança em viver nessa comunidade agora que chegou essa outra, não sei, essas pessoas aqui imigraram para o seu país? Então, em vez de a gente fazer uma análise do que é, a gente vai fazer uma análise do que pensam as pessoas. E aí, no final das contas, muito do que a gente faz tem mais a ver com o que a gente acha que a coisa é do que a coisa é realmente. Não que o que a coisa é seja desimportante, não é. Né? Porque o que é sempre volta, né? O mundo como ele é, uma hora vai voltar e dizer para a gente isso aqui, né? A realidade é essa. Né? Mas talvez depois, né? Igual mudança climática. Né? Mudança climática é uma coisa que todo mundo já provou como o mundo é. Pelo menos, né? Com um certo grau de ciência, um certo grau de certeza. Agora, como as pessoas veem isso, essa é a grande questão. Né? A questão não é mudança climática, é como as pessoas entendem e experimentam mudança climática. E se você quiser fazer mudança em mudança climática, ou mudar alguma coisa, nós temos que fazer intervenção em como as pessoas entendem mudança climática, não em mudança climática. Que é um pouco, né, diferente. Para mudar uma coisa, a gente tem que mudar também, né, como nós entendemos a coisa. Para poder mudar. Então, esse trabalho de narrativas, ele é um trabalho de, poxa, eu queria entender, não o que uma pessoa entende, mas quais são os padrões de entendimento que essas pessoas têm da organização. Né? Se eu pegar 300 pessoas para me falar da organização tal, o que elas acham? E se elas acham da experiência delas, a interpretação da experiência delas tem coisas em comum, provavelmente essas coisas em comum são, né, ou como a coisa é realmente, ou como muita gente percebe, e é como, principalmente, as pessoas tomam decisão em cima da organização. Como as decisões são feitas? São feitas baseadas nas experiências que eu tenho. Né? Eu tenho experiências e em cima delas decido, vou tomar a decisão A, vou tomar a decisão B. Então, se a gente quer decidir diferente, inclusive criar a possibilidade de decisão diferente, precisamos entender os padrões de decisão que uma organização tem. O nosso, que é um desenvolvimento pessoal, né? Não necessariamente a gente precisa fazer isso na organização, tem o nosso, mas também tem o do coletivo. Aqui não estou falando do indivíduo mudar o modelo mental, nada disso, né? Eu estou falando quais são os convites que as pessoas têm para trabalhar de um jeito específico, né? Para tomar decisão de um jeito específico, que é um padrão que eu poderia influenciar de uma forma, né, ou de outra. Como que eu posso devolver esses padrões para as pessoas? E aí a gente devolve da seguinte forma. A primeira coisa que a gente faz é pedir para as pessoas ou contarem, né, em voz ou escrito, uma experiência que elas tiveram e depois fazer essa interpretação para a gente. Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso. Tem um link que estava no convite, eu sei que algumas pessoas talvez tenham feito. Quem não teve a oportunidade de fazer, pode fazer agora. Quem já teve a oportunidade de fazer, pode fazer contar uma outra experiência. Né? E aí, meu convite tira a câmera, o som, faz, você pode até gravar no áudio, mas também pode escrever, e depois, quando você terminar, volta para cá, né? Estou imaginando uns 5 minutos. Qual que é a pergunta lá? É uma pergunta que tem a ver com a nossa conversa, que é uma experiência que você facilitou e que você chegou lá e não era a verdadeira conversa. Ou uma experiência que você foi facilitar pensando que era uma coisa e foi surpreendido com outra coisa. Tá bom? Então, eu vou pedir para... Isso aí é o que a gente pede para os participantes fazerem antes da gente fazer a facilitação. Vou pedir para vocês experimentarem, porque é legal viver como que o processo é. Depois eu mostro um caso disso, como foi usado.
e aí a gente abre para conversar, tá bom? Chama Serve, é o nome, isso. Depois eu posso falar dela, se vocês quiserem. E se você terminar, acho que você pode mandar um joinha aqui para a gente saber, ou no chat ou no vídeo. Tá dando certo isso? Super. E aí, como o Fernando, se vocês terminarem, quiserem mandar um joinha no chat, só para a gente saber como. Super. Depois eu mando para Posso vocês o colocar na conteúdo. tela rapidinho, Augusto, só para ficar Ah, na gravação? Deixa eu colocar aqui, tá bom. que aí fica o visual também, né? Isso daqui você consegue configurar, né? E consegue. É isso daqui depende do que você está falando, né? Sim. Quase tudo sim. É. E no meu a gente teve esse debate, né? Aparece em inglês porque o meu navegador está em inglês, né? É, ele vai adaptar o seu navegador, é, a língua do seu navegador, mas e aí, começamos. Mais um minutinho, vai? É, né?
Uhum. Bom, pronto. Deu tempo? Sim? Bom, então vamos lá. Quem estiver terminando também pode ir terminando, sem grandes compromissos com, com a verdade, só uma forma também de experimentar. É isso. A ideia é montar. O que a gente faz é montar uma estrutura que seja relativamente rápida para a pessoa responder, né? Tem várias formas, essa é uma, mas também tem um entrevistador, ou seja, dá para fazer as perguntas e a pessoa responde no chat, né? Então, como se fosse uma entrevista por chat, e também tem um aplicativo no celular, né? Que é legal para mandar, mandar aquelas notificações, se a pessoa aceitar, claro, né? De você poder coletar por mais vezes, né? Então, teve trabalhos que eu fiz que a gente pediu para um grupo pequeno, durante um mês, coletar 2 histórias por semana e tal. Então, é uma forma de lembrar as pessoas também de voltar e ir contando as experiências dela. No caso, experiência de liderança, experiência de, enfim, o que estivessem trabalhando. Enfim, vamos lá. Só mostrar para vocês o que é abrir para conversar, para ter tempo. O que a gente tem? Vou mandar para vocês também, para vocês olharem. Mas eu vou pedir, né, desculpe que as coisas, todo o back-office dessa plataforma está em inglês, né? Mas as coisas é, que são mandadas para o participante, ela pode ser colocadas em qualquer idioma. Deixa eu compartilhar com vocês. É, isso aqui obviamente a gente teve 13 histórias no total, com as pessoas que fizeram antes, trouxeram coisas antes e agora. Não é, não é uma quantidade muito grande de histórias, né? Dá para ter bem mais. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de onde. Mas a ideia aqui é que a gente possa olhar quais são como são esses dados, como eles são desenhados e divididos, né? Uma forma, né? Por exemplo, a gente teve 2 perguntas aqui que vocês responderam. Dá para ver um pouco da distribuição dessas perguntas, né? Às vezes a gente pode ver onde elas estão mais concentradas, menos concentradas, né? Se a gente, por exemplo, essas duas que estão a concentração aqui, a gente pode ler, né? Para ver o que é que as pessoas responderam nas 2 perguntas. Então, é uma forma, né, que a gente pode ir vendo, né, quais são as concentrações de coisas e tentando descobrir, né? Por exemplo, aqui, por exemplo, é, mesmo com poucas, fica claro que, né, o contexto do trabalho vem muito do cliente contratante, obviamente, né? Mas ó, tem algumas conversas com participantes. O que será que essas histórias podem nos dizer, né? Né? Pouca gente olha para documentos e dados do cliente nesse caso aqui, né? Normalmente, quando a gente tem um número pequeno, isso dá uma informação. Mas quando a gente tem um número grande de pessoas, né? Quando a gente tem, né, 80, né, 150, 300 pessoas, a gente consegue ver algumas coisas interessantes que acabam acontecendo, né? Onde as coisas se concentram, onde não. Deixa eu mostrar um exemplo de um trabalho para vocês que a gente mostrou de volta para o cliente, como um exemplo com mais dados, né? E com dados que foram reais, né? Como o de vocês, mas com mais, é, com mais dados. Então, ó, isso aqui foi o que a gente mostrou para o cliente. O cliente era um cliente com 3 letrinhas, virou XXX, mas só para bloquear o nome do cliente. Mas aqui a gente teve esse número de cada bolinha é uma experiência, né? Aqui é um PDF, não dá para ler as histórias, mas a gente perguntou para as pessoas, por exemplo, no papel que você tinha, né, quanta influência você teve nessa decisão? Aí eles falaram, estava fora das minhas mãos, né, não tive nenhuma influência ou influenciei bastante. E isso foi colocado no eixo vertical. E a outra pergunta foi, nesse papel, o quanto você se sentiu representado por essas decisões. E é isso colocado no horizontal. Nesse caso, essa linha vermelha significa que tem uma correlação entre essas 2 coisas, né? A correlação é aquilo que diz que quando uma coisa tende a aumentar, a outra também tende a aumentar, né?
ela não é causalidade, né? Não é uma coisa gera a outra, mas as coisas tendem a andar juntas, né? Então, essa é uma correlação matemática. O que isso aqui, nesse caso aqui, não é muito é esperado, né? Que é, quanto mais eu conseguir influenciar mais eu me sentir representado. É esperado que isso aconteça, né? Se eu conseguir influenciar mais, a chance de eu me sentir representado é maior, né? Então, é uma correlação relativamente esperada. Mas o que é legal desse trabalho? O legal desse trabalho é que, olhando na plataforma, eu posso, por exemplo, olhar as histórias que estão nesse lugar em que a pessoa influenciou bastante a decisão e se sentiu bastante representada. E aí eu posso ler as histórias e mostrar para o cliente, não a história completa, né, para manter a confidencialidade, o anonimato, né, das pessoas, mas eu posso mostrar alguns quotes, né, nesse caso, né, algumas partes de fala. Nesse caso, né, o trabalho foi em inglês, então tá falando, né, eu me senti protegido, a situação, enfim, estou contando de, né, eu precisei de um suporte técnico urgente e aí recebi né, em tempo e tal. Então, eu estou contando algumas histórias sobre esse lugar. Aí a gente pode olhar do outro lado, falar, poxa, me fala da onde você sentiu que não teve influência nenhuma, mas e aí não se sentiu representado. E a gente vai ler outros tipos de história. A gente vai ler a história de o processo de tomar decisão muito devagar, né? A gente mandou as perguntas chegaram, mas ninguém tomou nenhuma decisão. Então a gente vê quais são, né, as experiências que as pessoas têm, nesse caso, em tomada de decisão, numa organização complexa, essa foi uma organização que tinha gente de toda a Europa e do norte da África, né, bastante complexa, para ver qual a experiência que eles têm em tomada de decisão nesses âmbitos. O que é interessante desse trabalho, mais do que tudo? É que, por exemplo, eu posso ver isso aqui, que é, poxa, quais são as decisões ou as instâncias em que as pessoas se sentiram super bem representadas, mas que não tiveram nenhuma palavra na tomada de decisão. Porque tem um tanto de gente aqui também, né? E aí, nesse lugar, por exemplo, a gente pode ver o que será que está acontecendo, né? A gente pode criar algumas hipóteses e depois ler as histórias que as pessoas contaram de por que isso aqui está acontecendo, né? Será que diferentes tipos de decisão demandam diferentes necessidades de influência e participação? Talvez. Será que os processos, as estruturas são mais confiáveis para essas pessoas em algumas instâncias, ou para algumas pessoas de alguns países, ou para algumas pessoas de algum tempo, né, de casa, né? A gente pode tentar descobrir por que as pessoas escolheram esse lugar, né? E isso é uma forma da gente trazer, né, entender melhor a tomada de decisão de uma organização pela experiência das pessoas e entender, poxa, né, tem, né, alguns clusters em alguns lugares, isso nos traz algumas conversas que poderiam acontecer, né? Por exemplo, nessa organização, uma conversa foi quais são os tipos de decisão, que obviamente são vários, que podem estar nesse lugar de estrutura, né, de processo, em que a pessoa se sente altamente representada, mesmo não participando da decisão, né? Ou mesmo não tendo nada, né, não tendo nenhuma interação com a decisão, né? Ainda vão se sentir super representadas. E aí poder fazer essa distinção, né, de que tipo de decisão, né, tem que ser mais, pode ser mais processual, que tipo de decisão tem que ser mais consensuada, acordada. Então isso é legal porque gera as coisas assim, né? E gera esse tipo de perguntas. É isso, né? E aí eu vou mostrar para vocês, vou mandar para vocês, para terminar vocês podem olhar depois, tá? Não precisa ser agora, mas vou mandar para vocês um dashboard de uma, aqui no chat, vocês podem olhar depois, é um dashboard de uma organização inventada. Então todos os dados que estão lá são tudo de mentira, né, para vocês poderem ler a história toda, tal, não tinha como ser de um cliente, mas aí tem 56 histórias inventadas, mas pelo menos dá para vocês brincarem né, né? Vocês podem selecionar as coisas, ver como é que funciona. Esse é o dashboard que, por exemplo, você mandaria para o seu cliente, né? Você pode ver o dashboard da plataforma e tem um dashboard que você manda para o cliente. E se vocês quiserem saber mais da plataforma em particular, essa não é a única, né? Mas é uma que, né, tá
relacionada comigo, eu acabei desenvolvendo depois desses anos de trabalho para poder fazer esse trabalho, né, de um jeito focado em facilitadores, em consultores, que é o nosso caso. Então, posso contar sobre a plataforma num outro momento, mas é isso. Acho que o objetivo, né, desse trabalho de narrativas, ele é ter informação, que as pessoas façam as suas próprias interpretações, e aí a gente pode chegar num lugar e já chegar na conversa, no tipo de conversa, por exemplo, nesse que eu olhei agora, e com o tempo, olhando para as respostas de vocês, por exemplo, daria para pensar que conversas que as pessoas querem ter, né? Elas querem conversa sobre tomada de decisão, sobre participação de tomada de decisão, mas em que sentido? Sobre diferenciar tomada de decisão? Essa é uma dor que as pessoas têm. Eu posso fazer uma entrevista depois, mas em vez de fazer uma entrevista, me conta como é que é aí, né, tomada de decisão, eu posso fazer umas perguntas mais específicas, porque eu tenho contexto. Né? Eu ouvi já 300 pessoas de, sei lá quantos países eram, 11 países diferentes. Né? E aí eu posso ter uma noção maior de intervenção. Então eu faço uma intervenção mais no ponto, né? no coração, chama cerne, né? Essa coisa de brasileiro, tem o cerne da questão. Né? Eu posso falar do cerne da questão. Eu posso ir lá para falar do que precisa ser dito. Não, né, eu não vou saber. Né, esse sistema narrativo não me ajuda a dizer vai ser A ou vai ser B. Mas as pessoas querem falar disso, que é essa experiência que elas estão contando. Elas estão contando de tomar decisão, estão contando de tomar decisão que elas serem representadas, mesmo não participando, ótimo. Aí é uma pergunta que pode acontecer. Enfim, é isso. Vou ficar quieto, falei mais do que eu devia, mas algumas coisas para. E aí o convite é poder usar, mesmo não usando a plataforma, tá, gente? Então, não estou vendendo plataforma, não. Usar esses processos narrativos, tem os links de coisas que eu poderia mandar para vocês conhecerem, tem outras plataformas que estão disponíveis, mas eu acho muito legal, assim, né? Mudei meu trabalho para isso, mudei não, incorporei, né, o trabalho para isso já há alguns anos, não é uma coisa fácil de fazer, porque é incomum, eu acho, por enquanto, mas que eu vejo muito valor no sentido de poder ouvir as pessoas anteriormente, de ter mais voz, de ouvir as minorias, de poder saber, né, ter aquelas 3, 4 vozes, né, ou às vezes 30 vozes que contam coisas semelhantes, mas que nunca aparece se você faz um World Café e acaba indo para, né? Eu fui do board do World Café, adoro o World Café, né? Fui do board internacional do World Café, amo, mas o World Café, se você faz 3 rodadas, você mata esses outliers. Né? Porque na conversa a coisa mais forte vai levando e vai passando de mesa para mesa. E é difícil você ter esse outlier. E isso é uma forma onde você consegue ouvir, né? Todos os lados, inclusive os lados que são menos potentes, mas às vezes mais perceptivos. Né? É isso. Carolina, Estou só aqui colocando um ícone para ficar bonitinho. Eu vou colocar aqui no chat. Bom, a ideia é a gente agora conversar, né, entre a gente sobre esse trabalho, né, de trazer para quem já não traz ainda narrativa, mas e para quem já traz, enfim, para a gente discutir um pouco sobre isso. Como o trabalho com narrativas pode influenciar o seu trabalho e quais perguntas surgem, para a gente aproveitar também o Augusto que está aqui. Então, 1 minutinho de reflexão individual e depois a gente vai para trios, 6 minutos, tá? Com essa pergunta: como o trabalho com narrativas pode influenciar no seu trabalho e quais perguntas surgem? Então, 1 minutinho, anotem, para quem é de anotar.
Acho que se você quiser abrir as salas, Fê, aí a gente já vai para conversas em trios. Beleza. Então vamos lá. Hum. Fiquei aqui viajando nas Legal. coisas. Ah, Foi rápido demais, é isso? sempre. Como sempre, mas é que a gente quer agora ouvir os comentários de vocês e as perguntas que vocês têm para colocar no chat. E porque para né, ter esse tempo aqui com o Augusto, já que a gente está com ele, né? Se tiver algumas perguntas aí para ele responder ou comentar, enfim, para a gente elaborar mais ainda essa nossa conversa. Por favor, pode escrever no chat. E aí, enquanto o pessoal vai escrevendo, cara, você estava comentando aqui, né, quando o pessoal estava voltando, desse poder de história, de conectar, né, com, né, mais emoção e mais. Então, é claro que a pessoa vai escrever isso num lugar, ou vai colocar na voz e tal. Eu acho que o legal é que a pessoa se coloca nesse lugar. Então, imagina que você está começando a intervenção antes da intervenção. A pessoa está tendo que pensar no assunto antes, Hum. entrar na experiência e colocar a experiência lá. E depois você pode, na hora do encontro com as pessoas, que, claro, quando você escreve, perde, né? A emoção está no presente, mas você não carrega toda, né? Você pode trazer ela de volta, né? No encontro com as pessoas. Então, é isso. Vamos lá. Oi, fui perguntar que se tinha pergunta. Tem Bem, pergunta. um monte. É, mais contexto. Ó, se há contraindicação. Ó, eu tendo a dizer que tudo tem contraindicação, né? E uma coisa que eu acho que tem dificuldade nessas coisas as pessoas estão com survey overload, né? Todo mundo fica fazendo pulso, fica fazendo, né? Então, acho que esse é um cuidado, né? É difícil, a parte mais difícil desse trabalho é que as pessoas participem, né? E respondem, contam a experiência. A ideia dessa plataforma de fazer uma coisa, né, que as pessoas possam falar em vez de escrever, né? Que possam falar no celular, né? Ainda não tem no WhatsApp, mas um dia, quando tiver um projeto que use a pessoa falar uma mensagem no WhatsApp, coisas que as pessoas estão acostumadas a fazer para facilitar esse tipo de entrada. Então, para mim, a contraindicação, definitivamente, as pessoas estão com super overload de surveys e tal, é realmente complicado pedir mais uma coisa, né? E é isso, alguns contextos que você sente que as pessoas falam que vai ser anônimo, mas não tem nenhuma intenção de ser. Acho que esses cuidados, né, né, você quer fazer um trabalho idôneo, você fala para as pessoas que vai ser anônimo, você tem os dados, mas os dados não são seus, né? Os dados, se você está trabalhando para o cliente, os dados são do cliente, né? A história né, das pessoas, né? Mas você saber contratar bem para poder, e aí pegar essas percepções de se as pessoas realmente estão, né, algo que elas querem trabalhar anonimamente, é o que vai ser usado, como a gente pretende voltar isso para as pessoas, né? Se é uma intervenção, um encontro com as pessoas, como a gente faz esse retorno. Acho que isso é importante e a contraindicação é que se parece que isso não vai acontecer, eu não acho que não vale a pena fazer, né? A não ser que seja contratado assim. A gente vai ouvir as pessoas, mas não vai usar os dados nesse momento. Ok. Porque só o fato delas pensarem e responderem já é legal, né? Mas como lidar com a contratação de objetivos solicitados? Olha, Larissa, eu acho que tem uma coisa, não sei se essa é a sua pergunta exatamente, mas a gente está lá também para servir a liderança, o nosso sponsor, né? Então, não necessariamente o que as pessoas querem conversar, que pode ser alguma coisa, né? Pode ser, é o que o seu sponsor quer conversar. Então, tem uma amálgama disso aí, que é como que eu sirvo o meu cliente, porque muitas vezes o facilitador consultor tem vários chapéus. É a pessoa que vendeu, mas é a pessoa que está lá e está querendo entregar. Se eu venho aqui e coloco um assunto aqui que me honra como facilitador, mas me complica como vendedor de processo, ou seja, vai ser hoje e nunca mais vai aparecer aqui, talvez não seja a melhor forma de intervir. Então, acho que como que eu consigo contratar com o cliente para honrá-lo, mas ao mesmo tempo não fazer um conluio,
que é eu vou vir aqui e fazer uma conversa aqui que você quer, mas não é a conversa que as pessoas querem ter. Aí você fala, aí não tem mudança nenhuma, aí você não está, né? E aí você vai ser ou a salvadora da pátria ou o bode expiatório, né? Dependendo, ou seja, né? Ou te colocam para cima, ou te colocam para baixo, mas você vai ser só uma válvula de escape para a ansiedade das pessoas e a não mudança que vai acontecer, né? Se você quiser ser mais sobre essa abordagem, eu não vou tentar falar seu nome, não, porque senão eu vou É do errar. MIT. Do Do MIT. Vou mandar uns links para vocês. Tem livros legais, tem curso legal, né, que não é comigo, que a pessoa escreveu os livros, né? Mando tudo isso aí para vocês saberem. A plataforma é só uma aplicação, tem várias coisas por trás que eu posso mandar. Como antes me estava sempre escasso com todo o processo, não é necessário que as pessoas relatem as experiências delas todas. Então, às vezes, o que a gente faz isso que o tempo está fechado, então eu vou até a última pergunta da Patrícia, e se vocês puderem segurar os 5 minutos. Dependendo do tempo que a gente tem com o cliente, né, um dos trabalhos que faz, eu vou mandar o link também, é um trabalho com sprints, né, que é uma oportunidade de juntar todo mundo na sala para fazer uma coisa concentrada. Se eu já tiver hipóteses do que está acontecendo, ou se eu já tiver pelo menos alguns clusters, né, o que a gente viu nos slides, tem alguns clusters de possibilidade de conversa. Idealmente, eu gostaria de mandar todas as histórias para as pessoas anonimizadas e pedir para elas darem sentido para todas as histórias. Na prática, eu nunca consegui fazer isso. Em algumas comunidades, né, que a gente consegue fazer um trabalho de alguns meses e vai algumas vezes, isso é mais possível e é legal. Mas em alguns lugares, né, algumas corporações e tal, a gente não tem tanto tempo. Então, né, a gente faz algumas hipóteses, normalmente mais do que uma, né, a ideia é que a gente não leve a nossa que a gente gosta, a gente leva algumas para a conversa poder se desenvolver, e aí usa o tempo que tem, né? Em que momento parece mais proveitoso o uso do instrumento? Olha, eu acho que quando você tem histórias das pessoas, todo momento é muito proveitoso. Quando você quer entender o que vai perguntar, quando as pessoas estão pensando o que vão contar, uma das coisas que eu gosto mais é quando as pessoas no grupo falam assim, olha, o que acontece aqui é tal coisa. E eu falo, gente, vocês estão falando que mas eu tenho aqui algumas coisas que estão dizendo que B também acontece. Olha aqui, eu vou ler um pedacinho de umas coisas que as pessoas falaram. Aí eu leio umas 3 fases, pedacinho, né, para ninguém saber de onde que vem. E aí eu falo, e aí? Tem A, mas também parece que tem B. Conte-me mais sobre esse assunto. E aí isso ajuda que as pessoas, né, não contem a mesma história. Que é a história A, que todo mundo já contou várias vezes, é a história dominante, mas tem um grande grupo de pessoas que acha B. E eu tenho agora essa informação. E eu não preciso chegar à conclusão de que é A ou B ou é C ou sei lá o que. Não é o meu trabalho. Mas eu posso devolver isso para as pessoas. Então isso é muito poderoso. Muita gente não tem o poder de ser o whistleblower, né? Aquele que levanta a mão e fala assim, isso aqui é ruim para mim. Mas no momento que existe um padrão e o facilitador somos nós e temos algum poder, dizem, olha, tem um padrão aqui desse tipo de coisa. Aquela mesma pessoa facilmente levanta a mão e fala, olha, eu não sei quem escreveu isso, e às vezes ela mesma, né? Eu não sei quem escreveu isso, mas tem a ver comigo. E ressoa comigo, isso aí. Né? Isso gera uma permissão que é muito difícil de acontecer num grupo de abertura. E a última, Patrícia, dúvida, perguntou sobre influência e representatividade. Então, isso a gente pode perguntar, né, Patrícia? Se a gente acha que, e aí, claro, nesse caso acho que é bem possível, Não é no teu representatividade caso, viu, Augusto? No teu caso, específico. quando tu traz no, o resultado ali, a minha Uhum. dúvida é se isso foi uma pergunta lá que os participantes já colocaram, ou se a partir das narrativas tu chegou nesse tema representatividade e influência. Super. Não, então, não, esse tema é um tema que né, a gente diminui um pouco o bias quando faz essas perguntas, mas não tudo. Porque esse tema é um tema que o cliente queria trabalhar, né? O cliente Tá. queria trabalhar tomada de decisão, porque as Uhum, pessoas estavam frustradas com tomada de decisão, eram membros de uhum, vários países, né? Os países do norte da Europa trabalham de um jeito que os países do sul de outro uhum, totalmente diferente, tomada de decisão tá. diferente. Então eles queriam entender como servir aos membros que sempre
sempre reclamavam do processo de tomar decisão, da representatividade, está mais ou menos. Então, esse era um tema que eles queriam experimentar Investigar. já, investigar. Né? Então, a gente conversa com as pessoas antes para entender o sistema investigativo, e aí, né, para fechar, Desenho. o balanço desse desenho eu não quero nenhuma conversa que é uma conversa como se fosse psicodinâmica, né? Igual você senta no divã e pergunta, e aí, me conta. E aí deixa a pessoa falar para ver o que vem. Você não quer nem isso, mas você também não quer uma pergunta que é uma pergunta muito específica, que não deixa a pessoa dizer o que ela quer dizer. Então, se eu perguntar uma coisa muito fechada, a pessoa vai falar sobre uma coisa que às vezes não é um assunto. São outras coisas que geram essa dificuldade de representatividade, Então, você faz uma pergunta aberta, uma pergunta ampla, que está dentro do que o seu cliente pediu, mas suficientemente aberta para a pessoa poder, né, divergir e trazer outras coisas que são influentes, né? Legal. É isso. É isso. Eu mandarei coisas para vocês, tá? Eu mandarei para a gente ver como faz aí, mas eu mando os links e as coisas todas para vocês poderem olhar essa informação, né, onde ler mais, onde aprender mais. Mas essa é uma coisa que eu acho que não é legal você fazer com alguém que já fez antes, uma vez, né, vamos dizer, mas não o mais difícil é o seu trabalho que você já faz, que é chegar lá na hora e com sensibilidade, né, com o que vai aparecendo, poder adaptar e tal, só com os dados mais contextualizados. Isso ajuda muito, né, fortalece muito o seu trabalho, fortalece muito falar do que precisa. Você já entra direto não digo, mas mais direto na conta do que precisa ser dito, no cerne da questão, né? Então, a construção desse tipo de trabalho foi para isso, e da plataforma em particular, para consultores, né? Não para pesquisa. Existe esse trabalho muito grande para pesquisadores, né? Para pesquisar coisas sociais e tal, antropológicas, sociológicas, mas eu queria uma coisa que fosse simples, rápida né? Não vou dizer que é fácil, porque, claro, tem que aprender, mas não é uma coisa complexa, é uma coisa complicada. Né? Depois que você fizer um par de vezes, aí você, nada de braçada. Pega a manha. Pega a manha, essa é boa. Augusto, já passamos aí uns 6 minutinhos do nosso devoô, e aí acaba que a gente, eu gosto de ser pontual, mas também a gente começou 5 minutos atrasado, acho que tudo bem. Um pouquinho É para lá, compensar. mas acho que Brasil. Feriado. não, e acho que esse gostinho de quero mais que é legal, né? Eu acho que as práticas elas têm um pouco disso, assim, né? É 1h30 só, e que às vezes é pouco, mas é bastante para a gente poder ter uma ideia do que para a gente querer mais depois, para a gente ter esse gostinho de quero mais. Então, fica aí tudo isso que você está disponibilizando, e aí cabe a nós, depois desse encontro, né, cada um ir atrás do que faz sentido e tal. Então, eu queria super agradecer sua presença, de verdade, e muito bom. E, Fernando, muito bom, viu, os convidados que você está chamando. Sigo convidando gente boa, para encontrar mais gente Tá boa. aprovado. Essa é a diretoria do Fernando, como ele falou no começo, né? Então, tá indo bem, tá indo bem. Reconhecimento Aí, público aqui, né? Reconhecimento obrigado a público. todos aí que vieram, que vocês são maravilhosos também. Sempre bom reencontrá-los aqui no virtual. Muito bom. Muito bom, gente. Camila, minha Obrigado, sócia, já está Augusto. falando contigo, Augusto. Muito É bom. só sócio, é verdade. É isso mesmo. Tá Sim, mesmo. Muito legal. Muito legal. Vou bom, conhecê-la. gostei de saber mais, que eu não consegui ir para a reunião. Legal, legal. Vai ser O ótimo. mais legal Se a gente vai é. conversar mais, só É, chamar que a gente bate mais papo sobre isso. Acho muito legal essas coisas. muito A gente bom, eu manda no e-mail, adorei. né, Augusto? Todos os links e os seus contatos também, para a galera dar Super. continuidade. Legal. Bom, Legal. Bom Obrigado, ver-nos aí. Bom pessoal. ver Boa noite, obrigada, os abraço. gente, pela conhecidos. Boa força noite, no gente. meio do gente. feriado. Bom Obrigado, bom feriado feriado. Bom amanhã. feriado pra vocês. Tchau, tchau, Tá pessoal. bem. Bom Obrigada, feriado. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.